bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós então faremos uma bateria de resolução de questões sobre os aspectos básicos da contabilidade. Para quem não me conhece, sou professora Márcia Farias e nesse vídeo, então, faremos algumas questões sobre o conceito de contabilidade, objeto da contabilidade, o campo de aplicação, finalidade, as funções da contabilidade. Veremos também os usuários da contabilidade e as técnicas contábeis. Então, vamos ver como esse assunto pode ser cobrado em questões ali de prova do exame de suficiência, questões de concurso, como pode aparecer esse assunto aí. Mas antes, eu quero saber, você está inscrito aqui no canal? Não? Então, por favor, inscreva-se aí no canal para a gente iniciar então aqui a resolução de algumas questões. Então, vamos às questões. Veja o que diz a primeira questão, é uma questão da Consulplan. Diz o seguinte: a contabilidade foi definida no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade como a ciência que estuda, pratica as funções de orientação, de controle e registro relativos aos atos e fatos da administração econômica. Ele traz, são objetivos da contabilidade, exceto. Então, ele quer a exceção. Ele está me dizendo que aqui tem os objetivos e quer um que não é exceto. Vamos lá analisar cada uma das alternativas. A alternativa A diz o seguinte: fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira e o desempenho das mudanças na posição financeira da entidade. Gente, isso daqui está corretíssimo, é isso mesmo, correto. Vamos lá, alternativa B. Auxiliar o maior número de usuários em suas avaliações e tomada de decisão financeira. Gente, isso também está correto. A contabilidade tem sim como objetivo auxiliar o maior número de usuários. Como nós queremos a exceção, vamos seguir. Alternativa C diz o seguinte: apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Pessoal, também está correto apresentar resultados da atuação da administração quanto aos recursos que lhe foram confiados. Correta a alternativa. Depois, nós vamos para a alternativa D, que diz o seguinte: auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada um dos funcionários da empresa e o desempenho do gerente. Pessoal, a contabilidade tem como objetivo auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade do funcionário, o desempenho dos gerentes? Não, isso faz parte da gestão. Então, não é objetivo da contabilidade isso daqui. Então, essa é a nossa exceção, esse é o nosso gabarito, porque a contabilidade não vai auxiliar, avaliar a produtividade de funcionário, não. Seguindo aí para a próxima questão. Diz o seguinte: o objeto da contabilidade é... Pessoal, o objeto da contabilidade, ele é o quê? Ele é o quê? O patrimônio da entidade. E esse patrimônio, ele está dividido em quê? Em bens, direitos e o que mais? E as obrigações, isso mesmo. Então, tá aí, nós temos como o objeto da contabilidade e o patrimônio, e esse patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações, conforme nós vimos aí na nossa aula. Seguindo aí, nós vamos ter aqui uma próxima questão que diz o seguinte: com relação ao patrimônio, objeto da contabilidade, é correto afirmar o quê, gente? Vamos analisar cada uma dessas alternativas? Vamos lá. O capital social de um empreendimento comercial é o montante de recursos aplicado em seu patrimônio? Pessoal, está errado isso daí. Por que está errado? Porque o patrimônio também pode ser o quê?
sinônimo de ativos, passivo e PL, refletido lá dentro do balanço patrimonial. Por quê? Porque nós acabamos de falar que o patrimônio da entidade é o quê? É os bens, direitos e o quê? Os bens, direitos e as obrigações. Então, eu não posso falar que o patrimônio do empreendimento é composto, o capital social é composto pelo seu patrimônio, não, porque o capital social ele vai compor o balanço patrimonial, ele está dentro do meu balanço patrimonial lá no capital social. Então, não é essa a alternativa. Vamos para a alternativa B. O ativo patrimonial é composto pelos bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica. Pessoal, o ativo patrimonial, não. O que é composto pelos bens, direitos e obrigações? Nós acabamos de falar que é o quê? O patrimônio da entidade. Tranquilo? Vamos para o próximo. O montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física tem o mesmo valor de um passivo real? Não, né, pessoal? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, o PL da entidade é igual ao quê? Ativo menos passivo. Essa é a nossa fórmula. Ou eu posso ter também o ativo é igual ao quê? O passivo mais o PL. Então, eu tenho aí algumas equações fundamentais aí do patrimônio. E quando eu falo que os bens e os direitos de uma pessoa física têm o mesmo valor de um passivo real, tá errado, porque os bens e os direitos vai estar em qual lado? Eu tenho aqui, ó, o balanço patrimonial. E dentro do meu balanço patrimonial, eu tenho aqui o lado do ativo e do passivo mais o PL. E aqui eu tenho os bens e os direitos, e aqui eu vou ter as obrigações. Então, quando eu falo que os bens e os direitos é igual ao passivo, está errado, porque é igual ao passivo mais o PL. Então, a alternativa é errada. Vamos para a próxima alternativa, é a alternativa D. Ao se calcular os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a uma empresa, esta está se calculando o ativo patrimonial dessa entidade. Pessoal, certinho, ó, ele fala, ao se calcular os direitos reais da entidade pertencente à empresa. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta aí da nossa questão é a alternativa D. Por quê? Porque os direitos são os bens e os direitos pessoais são os direitos propriamente ditos, né? Então, gabarito aí é a letra D. E o que está errado na letra E, professora? Ele diz que o patrimônio líquido de uma empresa é a diferença entre o valor nominal e o valor real da empresa. Não mesmo, né, pessoal? Não tem nada a ver isso daí. O patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos da empresa, que é o que nós mostramos aqui agora, ó, nessa fórmula. Então, eu tenho aqui, ó, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Esse daqui, tá? Vamos seguir aí para a próxima questão, que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta as técnicas aplicadas à contabilidade. Ou seja, quais são as técnicas contábeis? Vamos lembrar lá? Isso mesmo, lembra aí? Estudo ativo, escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações e auditoria. Então, sabendo disso daí, qual vai ser o nosso gabarito aqui? Letra, isso mesmo, a letra E. Perfeito? Vamos seguir. Próxima questão é uma questão que diz o seguinte: a técnica contábil, que é através da qual se avalia situações econômica e financeira e patrimonial da entidade. Pessoal, qual é a técnica dessas que nós acabamos de falar aí para vocês, que vai avaliar a situação patrimonial e financeira da entidade? Análise de balanço, porque eu vou avaliar a situação econômica e financeira. Seguindo aí, nós vamos então para a próxima questão ali de 2019, que diz o seguinte: a contabilidade, para obter a perfeita aplicação de suas funções,
de registrar, controlar e orientar, utiliza-se de um conjunto de procedimentos, os quais são conhecidos como técnicas contábeis. Assinale a alternativa em que apresenta, em que a alternativa e a afirmativa não está correta. Então, vamos ler aí de novo. Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte: a contabilidade, para obter a perfeita aplicação de suas funções de registrar, de controlar e orientar, utiliza-se de um conjunto de procedimentos, os quais são conhecidos como técnicas contábeis. Assinale a alternativa em que a afirmativa não está correta. Então, ele quer a alternativa errada. Vamos analisar cada uma das alternativas. Vamos lá. Alternativa A diz que as demonstrações contábeis é uma técnica que evidencia as informações contábeis escrituradas, elaboradas ao final de determinado período. Pessoal, tá certinha essa técnica aí das demonstrações contábeis. Vamos ver a escrituração. É uma técnica que utilizada para registrar os fatos contábeis independentemente de ordem cronológica. E aí, tá certo ou errado? Não sei. Vamos para a próxima. Análise das demonstrações contábeis é uma técnica que examina, avalia e interpreta as informações contidas nos demonstrativos contábeis, subsidiando informações para o auxílio no processo de tomada de decisão. Está corretíssima. Vamos ver a auditoria. A auditoria é uma técnica que tem por objetivo avaliar o grau de confiança das informações registradas, bem como se estas foram realizadas em conformidades com as normas vigentes. Pessoal, tá corretíssima essa alternativa. Então, a alternativa que surgiu a dúvida foi essa. Aí você vai falar, mas professora, a escrituração não é uma técnica utilizada para registrar os fatos contábeis? Sim, tá certinho, é utilizada. Mas ele fala aqui que é onde está o erro. Independentemente da ordem cronológica, não, pessoal, eu tenho que seguir uma ordem cronológica de data ali, de acontecimento. Então, esse pedaço aqui deixou a questão o quê? Errada. E ele quer o quê? A questão errada. Então, gabarito, letra B. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão da Consulplan, que diz o seguinte: a finalidade da contabilidade é fornecer informações às pessoas ou entidades interessadas na situação patrimonial, bens, direitos e obrigações, e econômica, lucro ou prejuízo da entidade, bem como na aferição da sua capacidade produtiva. São usuários das informações e demonstrativos contábeis entre os entes a seguir, exceto qual? Vamos lá. Pessoal, governo e suas agências são usuários da contabilidade? São, professora, são sim, eles são usuários. Credores por empréstimo são usuários da contabilidade? São, porque são os emprestadores de dinheiro, são as agências bancárias. Então, a finalidade deles é, de fato, aí, por exemplo, em fazer um empréstimo ali. Então, ele é interessado, sim, nas demonstrações contábeis. Clientes e desempregados. Pessoal, e aí? Você, antes de ir comprar em uma empresa, você vai ficar analisando as demonstrações contábeis daquela empresa? Claro que não, você vai lá e compra se tem o que te interessa. Vamos ver a outra alternativa. Fornecedores e outros credores comerciais também são usuários. Então, quem não é usuário aqui, gente? O cliente. Cliente desempregado. O que cliente quer estar analisando a demonstração contábil? Eu vou analisar aqui para eu saber se essa empresa eu vou comprar nela ou não. Não existe isso. Então, essa daí é a exceção que a questão está pedindo. Vamos para mais uma questão agora. A próxima questão é a questão que diz o seguinte: preencha os espaços em branco. Então, vamos lá. A contabilidade tem como objeto de estudo o quê, pessoal? O
que a contabilidade tem como objeto de estudo aí? Diz para nós. Isso, o patrimônio. Que mais? Vamos seguir. O qual pode ser explicado pelo conjunto de quê? De bens, direitos e o que mais? E as obrigações de uma pessoa ou entidade avaliados em moeda. Então, gabarito, letra D de dados. Essa alternativa é aqui, né, gente? Pegou pesado. Vamos lá, seguindo aí. Questão 9. Diz o seguinte: complete as lacunas das frases sobre a contabilidade e assinale a opção que representa a ordem correta. Então, vamos lá. A contabilidade tem como objeto o quê? O patrimônio. O patrimônio e o seu o quê? E o quê? E a sua finalidade. E a sua finalidade é o quê? É fornecer informações para os seus usuários. Gabarito, letra B de bora. Bora para a próxima. Questão 2018 é uma questão do CESP. Eu trouxe essas questões de outras bancas porque nós temos poucas da Consulplan. Mas vamos lá. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vicenzo, que identificou como objeto da contabilidade o que, gente? Nós falamos isso lá nas nossas aulas. Qual é o objeto da contabilidade? Isso mesmo, o patrimônio. Não é a azienda. Nós vimos que a azienda é o quê? A azienda é o mesmo que empresas. E o rédio? Rédio é o mesmo que resultado. Então, antes, quando ia falar o resultado da empresa, falava os rédios da empresa. Quando ia falar empresa, falava aziendas e rédio. Então, é uma linguagem mais antiga, utilizada na contabilidade. Então, não são essas alternativas. Vamos lá, próxima questão, questão 11, que diz o seguinte: assinale dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o objetivo da contabilidade, que é a finalidade. Vamos lá? Então, ele diz o seguinte aí: a contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar. Pessoal, esse é o objetivo da contabilidade? Controle dos impostos? Não mesmo, né? Depois, a contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle do estoque das indústrias? Também não é, gente. Ele faz ali controle de estoque por meio da apuração do resultado, mas não gera informação para controle de estoque, não. A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos pagos? Não vai controlar dívida e nem imposto pago, não. A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias? Controle, gente, isso é a palavra que está errado. Vamos lá, sobrou a alternativa E, vamos ver se ela está correta. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio da tomada de decisões econômicas e financeiras. Gabarito, letra E, certinho. Vamos lá. Vamos seguir aí para a próxima questão, que diz o seguinte: sobre conceitos, objeto, função e objetivos da contabilidade, analise as informações a seguir. Vamos analisar então cada uma. O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos e resultado. Pessoal, isso está certo? Não, né? O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Então, isso daqui, ó, não está certo. Está o quê? Errada. Alternativa 1 está errada.
Vamos para a alternativa 2. A função administrativa tem por objeto o controle do patrimônio. Isso está correto? Tá sim, pessoal. Nós vimos que a contabilidade tem duas funções, a função administrativa e a função econômica. A função administrativa tem como objetivo o controle do patrimônio e já a função econômica apresentar o resultado. Então, está correto apresentar se houve lucro ou prejuízo. Seguindo aí, item 3 diz que o objeto da contabilidade é o patrimônio que compreende apenas a parte positiva do balanço. Pessoal, está errado. O patrimônio, ele compreende o quê? Os bens, o que mais? Os direitos e as obrigações. Então, aqui ficou errado, porque ele fala que é apenas a parte positiva. Item 4. Os bens corpóreos e incorpóreos são classificados no passivo. Pessoal, nós vimos que eu tenho lá, dentro da entidade, o objeto da contabilidade é o que? É o patrimônio. E ele é composto por bens, o que mais? Direitos e as obrigações. E nós vimos que os bens, eu tenho bens corpóreos e bens o que, gente? Isso mesmo, os bens incorpóreos, bens móveis e bens imóveis. E esses bens ficam aonde, pessoal? Fica dentro do lado do meu ativo, porque eu tenho balanço patrimonial. O meu balanço patrimonial é dividido por ativo, passivo mais PL. E eu tenho aqui, ó, os bens e os direitos. E aqui eu vou ter as obrigações. Então, os bens corpóreos e incorpóreos, ambos ficam em que lado? No lado do meu ativo, tá? Não é do passivo. Então, aqui está errado, é ativo. Então, nós vamos ter aí como alternativa correta a letra A. Apenas o item 2 está correto. Seguindo aí para a próxima questão 13. Vamos avaliar aí o que diz essa questão. Em relação à escrituração contábil, assinale as afirmativas a seguir. A escrituração contábil constitui-se em uma técnica contábil operacionalizada por meio de lançamentos contábeis, feito pelo método das partidas dobradas no livro diário. Pessoal, isso está certo ou está errado? Então, vamos lá. Primeiro, o método utilizado para escrituração contábil é o método, sim, das partidas dobradas, certo? E ele foi desenvolvido pelo frade lá, Luca Pacioli, lá em 1494. E tem uma discussão em relação a essa data aí, mas não vamos entrar em questão agora. Nesse método de lançamento, todo lançamento deve ter uma origem e um destino, tá? Deve ter uma origem e um destino. Ou seja, para todo débito, eu tenho que ter um crédito de igual valor ou vice-versa. E aí, é o que a questão está falando? A questão está falando que de livro diário. E isso está o quê? Errado. Por quê? Porque os livros contábeis, eu tenho como livro contábil diário razão, mas o método das partidas dobradas, eu vou para cada crédito, eu tenho um débito de igual valor, então isso daí deixou a questão errada. Vamos lá para a próxima questão, que é a questão, o item 2, que diz o seguinte: lançamento é o registro dos fatos contábeis de acordo com o método das partidas dobradas, feito nas contas patrimoniais e nas contas de resultados. Pessoal, isso está correto? Certinho, isso mesmo. O lançamento contábil é quando para cada débito eu tenho um crédito de igual valor. E isso eu vou tanto debitar nas contas patrimoniais como nas contas de resultado, que são aquelas contas que vão para a DRE. E as patrimoniais vai para o balanço patrimonial. Agora vamos lá para o próximo item. O método das partidas dobradas é a forma de registro dos fatos contábeis por meio de débitos e créditos, de maneira que a soma dos valores debitados deve ser igual à soma dos valores creditados. Isso daqui tá certinho, tá? Tá
correto. Então, qual vai ser o nosso gabarito aí? Gabarito é a letra D. A alternativa correta, a 2 e a 3 estão corretas. Seguindo agora, vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: a escrituração é uma técnica contábil que tem por objetivo o registro de todos os fatos contábeis, que altera de forma qualitativa ou quantitativa o patrimônio. Por ocasião da escrituração no livro diário, se ocorrer de forma não intencional o registro de um fato contábil, como um erro de valor menor, que é o correto, serão formadas alternativas de se corrigir o erro contido. Então, qual é a correção que eu vou fazer aí? Bem, nesse caso aí, eu tenho o quê? Eu tenho o chamado estorno. O que é esse estorno? Ele até aparece aqui, ó. Aparece aqui e aparece aqui. O que é o estorno? O estorno, pessoal, ele consiste em um lançamento inverso àquele que foi feito erroneamente, anulando-se integralmente. Então, o estorno eu vou estornar completo, eu vou anular completamente o lançamento. Eu tenho aí a transferência, ó, que aparece aqui em 3 itens. E em relação à transferência, o que é essa transferência? A transferência, ela consiste no estorno parcial. É aquele que promove a regularização de uma conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta correta. Por isso que chama de transferência. Eu vou transferir ela para a conta correta. Aí eu tenho também a chamada complementação. O que é essa complementação aí? A complementação, ela consiste em complementar. Então, o próprio nome já me faz referência. Ou aumentar ou reduzir o valor anteriormente registrado, tá? Essa é a função da complementação. Então, eu tenho, só relembrando, transferência de contas é o quê? É um erro na conta, erro de contas, tá? Eu tenho o estorno. O que é o estorno? Anulação total. Vou ter que colocar aqui, ó. Anulação total do lançamento. E eu tenho aí o complemento, que é o quê? A complementação. É um complemento de valores, ou seja, eu vou complementar o erro, o valor do lançamento. Então, eu vou complementar o valor do lançamento. Então, nesse caso aí, nós vamos ter como gabarito dessa alternativa o quê? A letra C, porque eu vou fazer ou a anulação total do lançamento ou eu vou complementar, tá? Por quê? Não vai ser transferência que aparece na letra A, na letra B e na letra C, porque transferência é um erro entre contas. Eu vou transferir para uma conta, para a conta correta. Por isso que não é nem a letra A, nem a B e nem a letra D. Vai ser a letra C, por quê? Porque eu posso estornar, anular o lançamento que eu fiz e fazer um novo lançamento, ou eu posso complementar o valor lançado, porque ele falou que foi um erro com valor menor. Se é um valor menor, ou eu cancelo ou eu complemento. Perfeito? Vamos seguir. Agora, seguindo ainda dentro da questão aí das técnicas, vamos lá, o que diz aí? Com relação aos conceitos básicos da contabilidade geral, relacione os tópicos a seguir. Pessoal, objeto de estudo da contabilidade é o quê? Objeto de estudo é o quê? Isso mesmo, vai ser o quê? O patrimônio da entidade, o item aqui, ó. Depois, eu tenho o campo de aplicação da contabilidade. O campo de aplicação da contabilidade é o quê? Isso mesmo, as entidades. E a finalidade econômica da contabilidade é o quê? Econômica. E a econômica vai ser o quê? Isso mesmo, o resultado. Depois, eu tenho os usuários externos. O usuário externo, por exemplo, é um
fornecedor. E técnica contábil eu tenho o quê? A escrituração. Então, escrituração é uma das técnicas contábeis. Gabarito aí da nossa questão vai ser o quê? 5, 4, 2, 3, 1. Gabarito, letra D de dado. Vamos seguir. Questão aí da Quadrix, que diz o seguinte: acerca das noções básicas de contabilidade, julgue o item. Ele diz o seguinte: a finalidade da contabilidade restringe-se à função econômica e à função administrativa. Gente, tá certo ou errado? O pessoal tá errado, porque ele fez uma mistura. Primeiro, a finalidade da contabilidade é o quê? Fornecer informações úteis aos seus usuários. E as funções administrativa e econômica, a função administrativa controla o patrimônio e a função econômica apura o resultado, se deu lucro ou prejuízo. Então, aqui nessa questão, ele fez uma mistureba aí das informações. Vamos para o próximo. Faz parte da função administrativa da contabilidade. Então, nós acabamos de falar que a função administrativa da contabilidade é o quê? Controlar o patrimônio. Então, faz parte dessa função de controle do patrimônio o quê, gente? Efetuar o registro dos fatos contábeis, evitar erros ou fraudes, controlar o patrimônio, apurar o lucro ou prejuízo, nós vimos que isso daqui é a função econômica, analisar as finanças públicas. Qual é a correta aí? Isso mesmo, a letra correta é a letra C. Por quê? A função administrativa, ela vai controlar o patrimônio da entidade. Por meio de quê? Por meio de registro dos fatos contábeis em livros apropriados, que são no livro diário e no livro razão. Vamos seguir, então, aí para nossa última questão aí. Diz o seguinte: a função econômica da contabilidade, então, essa ele quer a econômica. Na anterior, ele queria a função administrativa. A função econômica, ele vai fazer o quê? Vai apurar o resultado, se deu lucro ou prejuízo, gabarito, letra D, ser de casa. Bem, pessoal, essas daí são algumas questões que nós encontramos aí sobre esse assunto, apenas para fazermos então essa revisão rápida dos conceitos iniciais ali, dos aspectos básicos da contabilidade. Bons estudos e até a próxima!